E aí, seus sumidos? Suas sumidas? Como é que vocês estão, hein? Ó, primeiramente, perdão, porque não gravei vídeos esse final de semana aqui para o canal. Dei uma desconectada, fui passear com a família fora de Portugal, fui para Inglaterra, nas terras de Fred Caldeira, Manchester e Liverpool, e acabei que desconectei um pouquinho do trabalho. Bom também, né? Quem me segue no Instagram viu um pouquinho desta viagem por lá, mas agora estamos de volta. Não quer dizer que eu não vi nada no final de semana, eu assisti escondido, senão eu ia tomar cartão vermelho lá em casa, mas assisti um pouquinho de Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, um jogão. Assisti Manchester City, Tottenham, jogaço, e assisti Liverpool e Fulham, jogão também. Você vai de férias, você tenta desconectar, mas esses jogos são tão especiais que a gente não consegue. Enfim, mas no vídeo de hoje a gente vai recomeçar nessa semana, aquecer os motores, falando do Tugão, hein? Muita gente me critica, você não fala muito do Tugão aqui, é só Alemanha, só Alemanha, só Alemanha. Bora falar do Sporting Clube de Portugal, que é o líder do Campeonato Português, ganhou nesta segunda-feira contra o Gil Vicente por 3-1, mas não sobre o time em si, porque a gente já fez uma análise aqui. Vamos falar sobre aquele que para mim é o melhor jogador atuando no futebol português desta temporada. O artilheiro do Sporting na temporada, o artilheiro do Sporting no Campeonato Português e também o principal jogador da equipe nesta caminhada aqui até esse momento é a liderança do campeonato. Estamos falando de Viktor Gyökeres, sueco de 25 anos, 1,87 m, que nasceu em Estocolmo e agora já é o queridinho dos Leões de Portugal, queridinho dos sportinguistas. Então, por favor, deixe o like aí, quem chegar de Portugal, quem chegar do Brasil, também deixem os comentários de vocês, o que vocês acham do Gyökeres, portugueses, o que vocês estão achando do Gyökeres, não só sportinguistas, tá? Porque outro dia eu estava com um amigo benfiquista trocando uma ideia, e aí o cara me falou uma frase que eu não esqueço mais sobre o Gyökeres. Opa, de onde que o Sporting foi sacar este gajo, pá? De onde? Porque realmente foi uma descoberta, um achado do Sporting que vai virar, provavelmente, num futuro próximo, um pote de ouro. O investimento foi alto, mas pelo que ele está entregando e pelo jogador que parece realmente ser, e confirmando rodada após rodada, jogo após jogo, o Sporting ainda vai ganhar muito dinheiro com esse cara. E quem chegar aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, faz esse favor para nós, que ajuda, e ajuda bastante. Vamos lá, da onde surgiu Viktor Gyökeres? E aí, óbvio que eu estou aqui falando para o público português também, mas é muito para o público brasileiro que não acompanha tanto o futebol português, não sabe nem de quem eu estou falando, tem muita gente assim também, ou sabe vagamente, porque o Sporting não joga a Liga dos Campeões, o Campeonato Português não é tão assistido no Brasil, a própria Europa League também, nessa primeira fase, não é tão consumida. E aí, às vezes a gente fala um nome aqui que os caras, pô, nunca vi esse cara jogar. Então, se você não viu o Gyökeres jogar, eu aconselho assistir. Porque depois ele vai bater num outro clube, ou alguém vai pagar uma fortuna pelo cara e você vai ver num outro campeonato indo muito bem, e você vai falar, pô, da onde surgiu esse cara? Aí você vai ter que voltar aqui nesse vídeo. O que não é mal também, para as contas do Papai Quesada. Vamos lá. Cara, como eu falei, 1,87 m, 25 anos, atacante, centroavante, mas que faz algumas funções diferentes. E a gente vai tentar explicar nesse vídeo aqui. Nessa temporada, ele tem 17 jogos com o Sporting, 15 gols e 7 assistências. Com os 2 gols que ele marcou nesta segunda-feira contra o Gil Vicente, ele chegou à vice-artilharia do Campeonato Português. Com 9 gols, ele fica apenas atrás de Banza. Não é esse Banza que vocês estão pensando, tá, seus vida torta? É o jogador do Sporting Clube de Braga, aliás, muito bom jogador, que tem 11 gols no campeonato, se eu não estou enganado. O Gyökeres tem 9 gols marcados. No recorte geral do Sporting na temporada, o clube marcou 48 gols. Somando gols e assistências do Gyökeres, vai dar 22 gols, ou seja, 46% dos gols do Sporting nesta temporada
tiveram aí a participação de Viktor Gyökeres. É uma marca muito significativa. Por isso é verdade que o homem está entregando tudo aquilo que prometeu no início da temporada, ou pelo menos que os valores que o Sporting pagou por ele prometiam. A bem da verdade, muita gente ficou com o pé atrás nessa contratação, inclusive eu, porque não acompanhei tanto o homem na segunda divisão na Inglaterra. Aliás, não só eu, muita gente que entende de futebol, mídia esportiva portuguesa, próprios sportinguistas que não acompanhavam a carreira do Gyökeres. Enfim, a galera olhou e falou: rapaz, o Sporting está contratando o jogador mais caro da sua história sem a gente saber muito bem quem ele é. Muita gente teve essa visão. Obviamente que as pessoas dentro do Sporting que apostaram nele, o Rubem Amorim, os olheiros, o scouting, todo o processo, claro que os caras tinham uma noção. Mas ele está entregando mais do que isso. Em termos de valores, quando eu digo que ele foi o jogador mais caro da história do Sporting, não são valores altíssimos, mas vocês têm que trazer para o cenário de Portugal e para a realidade do Sporting, né? 20 milhões de euros de imediato, mais 4 milhões em objetivos, ou seja, totalizando 24 milhões de euros. Uma multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros. Grave esse valor, porque o Sporting agora tem o poder na mão, já que o contrato é até 2028, com essa multa de 100 milhões de euros. Mas, Quesada, como é que esse cara joga, né? Em termos de característica, posicionamento, enfim. Vou colocar primeiro de tudo aí o mapinha de calor do homem na temporada, porque vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Ele não é aquele típico centroavante âncora, né? Que fica fincado dentro da área, fazendo o pivô para que os outros se movimentem ao redor. Não, pelo contrário, ele é muito mais móvel do que isso. Pode fazer hora atacante pelo lado direito, hora pelo lado esquerdo, dependendo com quais peças o Sporting quer jogar. Ele tem mobilidade para isso, ele é muito bom na movimentação com e sem a bola, e até por conta disso ele casa bem normalmente com os jogadores que o Sporting tem à disposição. Pode jogar com o Paulinho, que é um centroavante mais de origem, do lado, pode jogar mais centralizado, mas também invertendo o posicionamento para dificultar a vida dos marcadores, mas dá para a gente dizer assim e qualificar o homem como um touro. É um touro nórdico, não apenas pela força física, mas pela característica de jogo. Um trombador, um cara que vai para cima, atacando os espaços sem medo de ser feliz. Cara, e aí tem várias paradas que eu gosto no futebol do Gyökeres, né? Porque ele é muito forte fisicamente e ele tem uma explosão em arrancadas com a bola dominada que é fora de série, né? Talvez o gol dele contra a Bélgica jogando pela Suécia represente muito bem isso. E não só essa explosão, mas também a mudança de direção e drible em velocidade. Ele não é aquele cara tão habilidoso que vai fazer drible em espaço curto. Muitas vezes na mudança de direção parece que ele consegue driblar, mas ele é muito mais interessante em velocidade, atacando as costas da defesa adversária. Em velocidade ele consegue realmente ser muito, muito, muito perigoso. Finaliza bem com as duas pernas, característica fundamental para o jogo dele, né? Até porque cai pelos dois lados, cai pelas beiradas muitas vezes, atrai a marcação e consegue encontrar os companheiros sozinhos, e ele também consegue ser muitas vezes o desafogo do time, né? Contra o Benfica ficou claro isso. Tudo bem que depois o Sporting perdeu o jogo, mas o Sporting com um a menos muitas vezes tinha que fazer a opção de bola longa, né, para encontrar ele na velocidade, e ele conseguia segurar a bola lá na frente, esperar as linhas subirem, enfim, deixar o time dar uma respirada, e não é qualquer centroavante que consegue fazer isso não, né? A gente vê o Yuri Alberto no Corinthians, pelo amor de Deus. E aí, cara, o que me deixa mais impressionado no Gyökeres é a fome e a disponibilidade física dele para que desde o minuto 1 até o minuto 95, 97, ele entrega a disposição e a força física da mesma forma. Seja marcando a saída de bola do adversário, seja na recomposição e marcação pós-perda, seja em arranques de 30, 40, 50 metros, ele continua do mesmo jeito do minuto 1 até o final do jogo. Isso é muito especial. Me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, até porque o outro era mais baixinho, era, enfim,
um jogador um pouquinho diferente no 1 contra 1, mas ele me lembra um pouco Carlitos Tevez, pela fome que tem, pelo jeito de atacar os espaços, pelo jeito de conduzir a bola mudando de direção em velocidade, tudo isso me lembra um pouquinho Carlitos, dos tempos de Corinthians, dos tempos de Manchester United, dos tempos de Manchester City, por aí vai. Óbvio que eu estou guardando todas as proporções possíveis nessa comparação, mas é esse tipo de jogador, né? Aguerrido, do minuto 1 até o final da partida. E aí, duas coisas que talvez sejam mais frágeis, né? Ou sejam considerados pontos menos bons, menos positivos, que dá para melhorar no futebol do Gyökeres, porque nem tudo são flores, né? O cara não é o Cristiano Ronaldo dos novos tempos. Eu acho que a bola aérea dele, tanto ofensiva quanto defensivamente, apesar dele ser alto, 1,87 m, ele ainda falha um pouquinho nesse quesito, na finalização e também na disputa aérea, na marcação, né? Como eu falei, na parte defensiva. E outra parada também é que ele perde muitas vezes alguns lances no 1 contra 1, por ele ter essa característica de ir para cima do adversário. Às vezes ele tem que ter o timing certo para fazer isso, porque geralmente tem uma cobertura, enfim, ou o outro adversário também consegue fazer a marcação de uma forma mais apropriada e ele perde muitas vezes a bola, mas isso tem a ver mais com a característica dele. Pô, que essa mas de onde esse cara surgiu? Ele já tem 25 anos, é verdade. Às vezes o jogador demora um pouquinho mais para explodir no futebol, mas ele já dava indícios disso antes do Sporting contratar. Obviamente não na Premier League, mas uma divisão abaixo. E muitos indícios, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Ele começou a sua carreira em Estocolmo, né? Nasceu na Suécia e no modesto Bromma-Pojakarna. Desculpa, o sueco, minha pronúncia não tá lá essas coisas, né? Meu escandinavo não tá lá essas coisas. Depois ele foi para o Brighton, ainda muito jovem, na Inglaterra, e aí uma série de empréstimos, né? Passou pelo São Paulo da Alemanha. Aliás, talvez esse espírito aguerrido dele tenha vindo daí. São Paulino, que é um time, São Paulinho, que é um time 13, né? Time embaçado. Qualquer dia eu faço um vídeo aqui da rivalidade contra o Hamburgo. Depois ele voltou para o Brighton, foi para o Swansea, enfim, depois de um tempo passando de lá para cá, foi parar no Coventry City, da segunda divisão na Inglaterra, e nas duas últimas temporadas, sem pegar o recorte desta temporada, ele já tinha marcado mais de 40 gols nas duas temporadas somadas, né? E tinha gente, sim, do primeiro escalão da Premier League de olho no homem. Estamos falando do Everton, estamos falando do West Ham, mas ninguém fez um movimento tão interessado e tão forte financeiramente quanto o Sporting fez. Pela Suécia, o homem já tem 19 jogos e 5 gols marcados. Já se fala por lá que ele é o potencial substituto, junto com o Isaac ali, da lacuna ofensiva que Ibrahimovic deixou. Mas realmente, o gol contra a Bélgica, que eu já mencionei aqui, é o que mais impressiona. Foi nessas eliminatórias, a Suécia teve em Gyökeres um dos seus principais jogadores. E para a gente terminar o vídeo de vez, vale ressaltar, multa rescisória, portanto, de 100 milhões de euros. O Sporting tem que saber render esse investimento, essa joia que está nas mãos, porque é um jogador de 25 anos, o gol custa muito caro hoje no futebol europeu, e pela pegada, pelo ritmo, o cara vai passar de 30 gols na temporada, tá? O último que fez isso com certa facilidade em Portugal foi um tal de Darwin Núñez, e olha só por quanto que ele foi vendido. Então o Sporting, mesmo não tendo a potência de marca para vender jogadores no patamar que vende Benfica, no patamar que vende o Porto, precisa fazer dinheiro com esse cara mais para frente. Eu não tenho dúvidas que, se continuar desse jeito, muita gente vai querer contratar. É para mim hoje o melhor jogador atuando em solo português. Meus caros, beijo para vocês, até o próximo vídeo.